Educação não é privilégio, é um direito de todos e um dever do Estado. Anísio Teixeira, Educação é um direito, 1968. A educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, 1996. Este trabalho realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica teve como objetivo analisar as contribuições e transformações sociais promovidas pelos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, na Reserva Extrativista do Cazumbá, Iracema, no município de Sena Madureira. A partir das memórias dos egressos, extrativistas, ex-gestores do ICMBio, do IFAC, do Pronatec e ex-professores. A natureza, para mim, é vida. Onde eu respiro o meu ar livre, onde eu me sinto bem. Eu, minha família, minha família toda veio daqui do meio da floresta. Hoje vivemos no meio dessa floresta, tirando o nosso sustento da natureza. Então, para mim é muito importante isso, proteger a natureza, né? Porque não só a minha vida, como da minha família, mas de todos os seres vivos que fazem parte desta floresta. A Reserva Extrativista Cazumbá Iracema é uma unidade de conservação federal localizada em Sena Madureira, no estado do Acre. Criada em 2002, fruto da luta dos seringueiros e comunidades locais. Abriga mais de 750 mil hectares e atualmente conta com 470 famílias que vivem e preservam a floresta. Eu sou Nenzinho, atual presidente da Reserva Extrativista do Cazumbá Iracema. O início para a criação da Reserva Extrativista do Cazumbá Iracema se deu comigo, Nenzinho, mais o Zequinha, o Davi, o Carioca, o Bibiu e outros companheiros daquela época. Nós queríamos no início que fosse demarcado a nossa colocação, como era a colocação. Mas aí eu vim com a ideia da criação da Reserva Extrativista. Dificuldade enfrentada, muitas. Primeiro, que já falei, só dentro dessa área da Reserva Cazumbá, que são 750 mil hectares, nós tínhamos 145 mil do projeto de assentamento Boa Esperança. E o INCRA não queria abrir mão. Então, no primeiro momento, a gente barrou o assentamento, mas ficou esse empate do que a gente ia fazer. E daí tivemos a ideia da criação da reserva, né? Tivemos apoio de muitas lideranças de fora daqui, e o primeiro apoio que nós tivemos de uma instituição foi da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereador, através de um vereador, do Sindicato dos Trabalhadores, que na época eu fazia parte do sindicato, né, atuante, né? E em 98, esse início foi em 84. Só em 98 nós encontramos o IBAMA, que nos deu apoio através de 2 pessoas do IBAMA, né? A criação das reservas extrativistas se insere em um contexto mais amplo de luta dos povos da floresta por direitos territoriais. Esse modelo foi pensado para garantir a permanência dos seringueiros em seus territórios, reconhecendo as suas práticas tradicionais e assegurando o uso coletivo da terra. O conceito surge no bojo dos debates sobre desenvolvimento sustentável, ganhando respaldo institucional pela própria Constituição de 88 e por políticas ambientais, sobretudo dos anos 90. No caso específico das RESECs, vemos como a organização dos seringueiros, aliada a apoios institucionais e de lideranças, resultou em uma conquista que materializou décadas de resistência. A criação da reserva se deu
em 2002. Uma luta de 84 até 2002 para a criação da Reserva Casumbá. A Reserva Casumbá foi criada em 2002 com 140 famílias e 3 escolas. Uma delas é a Escola de Ensino Fundamental Casumbá. Por que eu fiz questão de estar aqui perto dessa escola? Porque isso é um marco histórico à educação, porque no Casumbá foi a primeira, onde aconteceu a primeira turma de ensino médio da zona rural do Acre. Então, o ensino médio já existia, claro, em todo canto, menos na zona rural. Então, Casumbá, a comunidade Casumbá, foi a que fez essa primeira turma de 15 alunos do ensino médio. Então, para nós é uma história, tipo, a educação faz parte desse contexto, de todo esse contexto. Hoje nós temos 19 escolas, onde hoje todas as pessoas com idade escolar estão na escola, com muita dificuldade, mas tem escola para todo mundo. Ainda é difícil? A educação é a melhor? Não, queremos melhorar muito. É tanto que nós lutamos por uma escola onde nós podemos estar, que é a pedagogia da alternância, onde nós podemos estar trazendo todos os jovens a partir do ensino fundamental para vir fazer aqui. Precisamos ter cursos técnicos aqui, né? Nós temos uma instituição de ensino, que é o IFAC Ensina Madureira, uma instituição parceira da reserva. Temos também a parceria com a UFAC, que podemos estar trabalhando junto ao governo municipal, estadual, federal, podemos estar trabalhando a questão da educação. Pois é com a educação que essas pessoas elas vão se empoderar e melhorar os seus conhecimentos. A partir da educação, elas melhoram o seu conhecimento e a partir de melhorar o seu conhecimento, eles passam também a produzir de forma sustentável. Sou Thiago Juruá, analista ambiental do ICMBio. Trabalhei de 2009 a 2020 na Reserva Extrativista do Casumbá Iracema, no Acre. E logo que cheguei na reserva, fiz questão de conhecer as comunidades, de conhecer a realidade local, entender a demanda que eles tinham. E a gente percebia que tinha muita demanda de assistência técnica, apoio à produção e educação. E mesmo que a educação tivesse evoluído bastante desde a criação da reserva em 2002, ainda tinha localidades onde jovens e crianças tinham dificuldade de acesso à educação. Então, eu, por ser filho de professores, sempre coloquei como foco da gestão a melhoria da educação na reserva. Em 2010, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre se instalou em Sena Madureira e, a partir disso, a gente buscou compreender como que o Instituto poderia auxiliar nas demandas de educação da reserva. No Instituto Federal, o nosso contato foi a professora Mirna Cunha, que aí logo se tornou uma parceira importante e para a gente ver como que o Instituto Federal poderia estar auxiliando nas demandas de educação da reserva. Através da professora Mirna Cunha, a gente teve uma boa recepção por parte da direção do Instituto Federal e a partir dali a gente começou a estreitar a relação, buscando levar o Instituto para dentro da reserva. Como o IFAC ainda estava se estruturando na chegada em Sena Madureira, inicialmente ele ofertou cursos somente na cidade, mas alguns jovens da reserva conseguiram também aproveitar esses cursos que eram ofertados pelo Instituto Federal na cidade de Sena Madureira. Em seguida, o Instituto Federal ele passou a compor o Conselho da Reserva e aí também acompanhar mais de perto as ações desenvolvidas na unidade, fazendo algumas visitas conosco para conhecer também a realidade da educação na unidade e vendo possibilidades de como poderia contribuir com o avanço da educação na reserva. E em 2013, a gente teve a oportunidade de levar cursos
do Pronatec, né, ofertados pelo IFAC para dentro da reserva. Então a gente começou a conversar com as comunidades para saber do interesse com relação a esses cursos, para que então a gente pudesse estar levando essas capacitações para as comunidades da reserva. E aí em 2013 a gente fez essa mobilização e conseguimos, a partir de janeiro de 2014, ofertar o primeiro curso do Pronatec na comunidade do núcleo do Cazumbá, beneficiando 40 extrativistas de uma vez só. Devido ao sucesso desse primeiro curso realizado, a gente conseguiu realizar mais 3 cursos no ano de 2014 em outras comunidades também da reserva. Um desses cursos ofertados em 2014 foi o curso de açaicultor, que formou 28 alunos, 28 extrativistas, e que a partir desse curso, pelo interesse principalmente dos jovens que participaram desse curso e despertaram o interesse de trabalhar com açaí, em 2015 nós recebemos um recurso e a comunidade decidiu investir esse recurso na construção de uma agroindústria de beneficiamento de açaí e de polpas. E a partir desse projeto, a comunidade passou a produzir açaí para a própria comunidade, passou a comercializar esse açaí no município de Sena Madureira e inclusive entregando para a merenda escolar, participando do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa iniciativa inclusive foi premiada com o Prêmio Pronatec Empreendedor no nível nacional pelos resultados e benefícios que trouxe para a melhoria do manuseio do açaí, da qualidade do açaí produzido na reserva e também pela geração de renda às comunidades. Em 2015, nós conseguimos levar mais 4 cursos para as comunidades da reserva e em 2015 também o Ministério do Meio Ambiente passou a ser demandante através da modalidade Pronatec Bolsa Verde, extrativismo, e com cursos voltados especificamente para esse público, o público extrativista, o público da floresta. Em 2016, a partir da modalidade do Pronatec Bolsa Verde extrativista, a gente conseguiu chegar a todas as comunidades da reserva. E em 2017, a gente recebeu o ministro do Meio Ambiente, o presidente do ICMBio, o governador do estado, secretário de Meio Ambiente e outras autoridades e parceiros para a certificação de 200 alunos da Cazumbá. O sucesso de realização dos cursos do Pronatec na Resex, ela se deve muito à sinergia que havia entre a equipe do ICMBio e do IFAC. E aqui é importante mencionar as pessoas que participaram conosco, o seu Aldeci Maia, o Nenzinho, grande liderança da reserva, Luzailson Almeida, o Nenquinha, também importante na realização desse projeto, o nosso barqueiro, Esmerindo Pessoa, e a Mirna Cunha e o Cleudo Farias, do IFAC. Outra razão para o sucesso também desses cursos foi a possibilidade que a gente teve de decidir tanto os cursos a serem ofertados nas comunidades, quanto a forma, a maneira com que esses cursos seriam realizados nas comunidades. Então, foram elas que decidiram quais cursos receberiam, onde seriam realizados, e de que forma. Então, conforme a necessidade, a realidade local, esses cursos foram ofertados atendendo isso, e isso também propiciou um maior sucesso e presença dos alunos durante o curso. Os cursos também permitiam uma troca de experiências e conhecimento bastante grande, porque as turmas eram formadas por jovens que estavam estudando, mas também por adultos que, mesmo não tendo a vivência do banco escolar, tinham muito conhecimento, muita experiência de vida sobre a realidade e as práticas da reserva. Que a demanda por assistência técnica, a partir do conhecimento que a gente estava levando, as informações que foram trazidas pelos cursos, ela deixou de existir, ou pelo menos deixou de ser tão
requisitada pelas comunidades, pois agora eles mesmos tinham capacidade de estar aplicando os conhecimentos e as práticas aprendidas nos cursos. Em 2023, quando tive a oportunidade de retornar para a reserva, fiquei muito feliz quando uma família, ao participar de uma reunião, veio trazendo frutas produzidas no seu pomar, plantado após o curso de fruticultor que nós levamos para a reserva. Eu fico muito feliz e honrada em poder resgatar um pouco da história do Pronatec no Instituto Federal do Acre, que é um programa que foi criado em 2011 com o intuito de interiorizar e democratizar a educação profissional e tecnológica, né? O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. O Pronatec ele veio realmente para democratizar o ensino que antes estava à margem de muito. E nesse processo de democratização, o IFAC fez parte no Acre de uma maneira ímpar. Naquele momento, em 2012, foi institucionalizado o Pronatec no Acre. E nós tivemos um desafio enorme, pois éramos uma equipe pequena, com muitos sonhos, com muitos ideais, e queríamos alcançar os 22 municípios do estado do Acre. Em 2013, nós conseguimos expandir essa educação, essa política educacional à sociedade do estado do Acre. Em 2013, nós levamos o Pronatec para a Reserva Extrativista Casumbá Iracema, né? E nós tivemos uma conversa no início com o senhor Aldeci, mais conhecido por todos nós como Nenzinho. E naquele momento foi marcada uma reunião no ICMBio para que nós tivéssemos esse primeiro diálogo, desse contato de como nós poderíamos trabalhar esses cursos na Reserva Extrativista. Na ocasião participaram eu como coordenadora geral do Pronatec, o Cleudo Farias, que era o coordenador local do Pronatec, o senhor Nenzinho e o Tiago Hanzi, que era o gestor do ICMBio na época, né? Então ali nós começamos uma história com grandes desafios, que esses colaboradores, assim como o coordenador, o Cleudo e os demais professores, eles foram homens e mulheres corajosos, muito corajosos, porque você tinha que largar tudo que você estava fazendo para se dedicar àquele período, para ficar lá dentro da reserva e ministrar os cursos para aquelas pessoas. Era tão gratificante ver no olhar das pessoas a gratidão, os agradecimentos ao término de cada processo desse. O conhecimento que eles adquiriram, eles puderam desenvolver técnicas na sua agricultura, no seu cultivo, eles puderam socializar melhor, eles puderam participar de concursos, eles tiveram esse desejo graças a essa introdução da educação profissional tecnológica dentro daquela reserva. Então, esse resgate ele é muito importante para a gente entender que um programa como esse leva a educação naqueles locais onde normalmente não chega, onde normalmente o governo e a política pública não conseguem chegar. Além de tudo isso, o programa também incentivava, através de a permanência, né, dos alunos, através de recurso financeiro. Eles recebiam bolsas, tanto os profissionais envolvidos como os alunos também tinham acesso à bolsa. Então eles podiam estudar e receber um valor para que pudesse permanecer na sala de aula. Foi muito gratificante. Nós atendemos mulheres em situação de vulnerabilidade social, nós atendemos indígenas, nós atendemos os jovens, adultos que há muito tempo tinham concluindo somente o ensino primário. Então, esse programa realmente foi a oportunidade de democratizar o ensino. Foi através do Pronatec que nós conseguimos chegar na Casumbá. E essa reserva extrativista, como eu falei, ela se tornou referência para as demais reservas extrativistas do Brasil. E aí nós tivemos esse desafio de manter esses cursos por um longo período. Então nós tivemos lá no ano de 2013, no 2014, 2015,
com a expansão intensa e, como eu falei, um trabalho volumoso, dinâmico, intenso, mas muito gratificante. Ali nós vimos que realmente vale a pena um esforço de levar a educação profissional, técnica e tecnológica para todos os lugares do nosso estado e do nosso país. Os cursos do Pronatec entre 2012 a 2018, ofertados na Regional do Purus, que inclui os municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa, qualificou aproximadamente 2.412 beneficiários. O destaque nesse período ocorreu principalmente na reserva extrativista do Casumbá Iracema, que fica localizada no município de Sena Madureira. Minha memória é viva em relação aos cursos ofertados nesta unidade de conservação. Lembro-me que em dezembro de 2013 ocorriam as primeiras matrículas dos alunos para que em janeiro de 2014, o ano seguinte, ocorresse a primeira oferta, que foi a oferta do curso FIC de Agricultor Orgânico. Após o sucesso dessa primeira turma, o Pronatec expandiu ainda mais as suas ações nesta comunidade, que até 2017, que foi o ano da última oferta, foram capacitados 416 extrativistas. O Campus Sena Madureira foi a instituição pioneira com a oferta de curso do Pronatec nesta reserva. A escolha dos cursos a serem ofertados na Resex do Casumbá, todos eram de acordo com a realidade local. Buscava-se sempre dialogar com a comunidade, juntamente com os parceiros que eram o ICMBio, para determinar cursos que atendessem aquela realidade, que atendessem aqueles anseios das comunidades. Em relação aos desafios, eu sinto principalmente a questão da logística, né, no deslocamento dos professores, principalmente no período invernoso, onde o acesso às comunidades ocorre por meio do Rio Caeté. Os conteúdos programáticos que eram ajustados para atender à realidade extrativista, sem deixar de fora os seus conceitos culturais, as suas raízes. E o processo didático-pedagógico buscava-se sempre abordagens mais ilustrativas, como, por exemplo, figuras, buscando-se um mínimo de material aportilado. E procurava-se principalmente nivelar a teoria com a prática, né? Levando sempre em consideração os conhecimentos tradicionais dos alunos, com por exemplo, as práticas na escalada no açaí, a prática de coleta da castanha, a prática da extração do látex. Além das disciplinas específicas, o curso apresentava disciplinas diversificadas, como saúde e segurança no trabalho, os conceitos básicos de matemática, conceitos básicos de língua portuguesa. E em relação aos horários, que eu considero o divisor de água na oferta desses cursos, né, que a gente tentava fazer a distribuição do horário para contemplar os extrativistas de modo que não atrapalhasse as atividades deles diárias durante a semana. E nesse sentido, os horários dos cursos, eles eram ajustados sempre aos finais de semana. O sucesso dos cursos do Pronatec na reserva do Casumbá Iracema foram munidos de muitos desafios, né? Como eu já citei anteriormente. E assim, graças ao esforço da coordenação adjunta local, do Campus Sena Madureira, a coordenação geral do Pronatec no IFAC e principalmente os nossos parceiros, esses desafios foram superados, né? E o sucesso do projeto foi tão importante, foi tão impactante, que ganhou visibilidade no cenário nacional mais uma vez, que em 2015 o IFAC, juntamente com o ICMBio, participaram de um concurso nacional denominado Pronatec Empreendedor. E a instituição, com o projeto da Casumbá,
conseguimos alcançar a terceira posição, ficando entre as 3 melhores instituições, né, ofertantes do Pronatec. Eu acredito muito no poder transformador da educação na vida das pessoas. Quando eu aceitei esse desafio, né, de trabalhar na coordenação adjunta, lá em 2012, eu sabia que os desafios iam ocorrer, né? E eu sabia também que, ao levar cursos para a reserva extrativista em 2013 e outras comunidades rurais, aí os desafios iam ser enormes. Mas eu sabia que, com muita força de vontade, com muita persistência e com as parcerias, com essas relações institucionais, a gente conseguiria chegar longe. E isso foi possível. Olá, eu sou o professor Marcelo, atualmente sou professor de zootecnia aqui do Instituto Federal da Paraíba, no campus de Souza. Entretanto, entre os anos de 2013 e 2018, eu fui professor no Instituto Federal do Acre, no campus Sena Madureira, na mesma área de zootecnia. E entre os anos de 2014 a 2017, eu tive a possibilidade de participar de alguns cargos de função, algumas funções comissionadas, entre coordenações de curso. E desde o ingresso no Instituto Federal do Acre, eu pude tanto participar como professor, como também diretor do campus das ações do Pronatec. Então, fui professor pelo Pronatec, ainda no ano de 2013. E no ano de 2015 eu tive a oportunidade de participar de um momento de celebração na reserva extrativista Casumba Iracema, onde pude participar de um processo de certificação de alguns cursos que lá foram ministrados e concluídos, e a gente conseguiu acompanhar um pouco da rotina. Foram 3 dias de pura imersão naquela realidade que para mim ao momento era algo ainda desconhecido, e de pronto a gente já se sente encantado com a preservação, com a floresta amazônica e sua grande diversidade. E ao chegar nas comunidades em que participamos, dentro da reserva extrativista Casumba Iracema, pudemos compartilhar as experiências com aquela população, com aquela comunidade ribeirinha, a realidade em que eles vivem. Foram dias de muito aprendizado, de uma convivência muito boa, e 3 dias de praticamente de uma grande festa que foi realizada dentro daquela comunidade, onde pudemos participar de certificações muito importantes para aqueles alunos. O envolvimento deles ao longo desse processo de formação foi muito interessante, né? Eram cursos que tinham muito pouca evasão, um envolvimento muito grande da comunidade, e esse envolvimento ele foi presenteado com diversos prêmios, inclusive o prêmio que foi certificado pelo SEBRAE. E naquele momento a gente pôde se sentir muito gratificado de estar lá convivendo com aquela comunidade, almoçando com aquela comunidade. E é algo que eu guardo na minha memória até hoje, né? Mesmo já tendo passado aí praticamente 10 anos naquele momento de certificação, mas é algo que eu trago na minha memória, é algo que eu vou guardar para sempre como uma experiência profissional muito, muito relevante. E foi de fato um grande prazer estar inserido naquela realidade, e eu espero que aquela comunidade ainda continue a lograr êxito, né, dentro de suas ações. E naquele momento a gente pôde perceber que quando de um processo de formação, quando ele é bem elaborado, bem coordenado, naquela época a gente, na direção e coordenado, né, pelas ações do Pronatec, na pessoa do Cleudo Farias, a gente percebe que essas ações elas conseguem nos trazer bons frutos. Eu lembro como se fosse hoje a minha história com os cursos Pronatec, né? Eu cheguei na unidade, fui convidado para fazer parte da gestão, né? E morando aqui na reserva há 9 anos, né, como professor, eu construí uma boa relação com o Thiago Juruá, com o Nenzinho, que eram gestores na época.
E daí eles me convidaram para fazer parte da gestão. Eram cursos que eram direcionados para outro órgão, ele não era diretamente ligado a reservas extrativistas, a seringueiros, a esse povo extrativista. O objetivo principal desse curso era fomentar a agricultura familiar, né? Ou seja, eles seriam ofertados em pequenos assentamentos, em pequenas áreas de terra demarcadas pelo INCRA, né? Mas através do Tiago e do Cleudo e o Nenzinho, eles fizeram uma experiência dentro da reserva. E essa experiência ela foi tão proveitosa, o povo gostou tanto do conhecimento que ele adquiriu, que a gente passou a ofertar outros cursos, né? E aí a gente seguiu nas comunidades. Os desafios, eles foram enormes. A gente levar professor de voadeira, de quadriciclo, de caminhonete, em época invernosa. Para quem conhece aqui a área que a gente mora, em que nós temos 2 períodos distintos. Aí nós temos um verão muito forte e nós temos um inverno muito rigoroso. Então, os acessos aqui, eles ficam complicados. Transpor esses desafios, essas barreiras, não é tarefa fácil. A gente subir essas barrancas do rio aí com os professores, muitas vezes pessoas que não tinham conhecimento com essa área de seringais, eram pessoas urbanas, né? Pessoas que eram acostumadas a trabalhar nas escolas. E a gente sair desse ambiente da escola, sair dessas 4 paredes da escola para ofertar conhecimento na floresta, né? Para a gente trazer conhecimento para além da escola. Muitas vezes a gente ofertou cursos em barracos improvisados. E nem por isso a gente parou de trabalhar, a gente parou de fazer com que essas ofertas chegassem até os comunitários. A gente não tinha os espaços, mas a gente tinha boa vontade, a gente tinha a crença de que a educação ela é capaz de transformar vidas, né? Uma das nossas últimas turmas que a gente formou, né, eram 7 cursos com 20 alunos cada um. A gente matriculou 20 alunos em cada curso, foram 140 alunos, foram 140 concludentes. E aí até os nossos chefes ali, Tiago Juruá e o próprio Nenzinho, que era meu colega gestor, eles comentavam assim: eu não sei qual foi a mágica que tu fez, Marrocleudo, mas vocês conseguiram. E através disso a gente trouxe um ministro, né, para a nossa comunidade, para certificação. Esse curso deu tão certo que nós passamos a ser demandantes. E foi uma época muito boa, foi uma época que os comunitários, eles gostaram muito dessa nossa experiência. E nessa época a gente conseguiu chegar aos lugares mais longínquos da reserva. A gente ia de quadriciclo, a gente ia de pé, a gente ia de caminhonete, as barreiras elas eram inúmeras, árvores caídas no meio do ramal, a gente pulava por cima com quadriciclo, a gente saía de madrugada, a gente andava de pé, a gente... para nós não tinha limite, na verdade é essa, para mim e para o Cleudo não tinha limite, porque nós éramos as pessoas do campo, né? As pessoas que iam para as comunidades, a pessoa que ia até os comunitários para fazer matrícula, para fazer certificação, para chegar com os cursos, ofertar e ir até o fim. Os moradores da reserva, eles lembram disso com certa nostalgia. E aí, não vai ter mais curso? Não, de vez em quando eles falam, perguntam. E aí, aqueles cursos tal, que tinha antes? E a gente tem um sonho da gente voltar a ofertar, da gente voltar a trazer esse tipo de coisa para a reserva, porque o que a gente observa hoje é chegando aí a cultura do agronegócio, né? Contrapondo tudo que essa reserva, toda a política que é para essa área de preservação ambiental, né? A cultura do boi, ela vem se contrapor a tudo isso. E nessa época, o Pronatec mostrou a educação como uma dessas ferramentas capazes de conseguir manter o homem na floresta, conseguir manter que o homem viva de maneira digna, né? Sem ele depredar tanto, sem ele desmatar, sem ele destruir a natureza. As pessoas que estavam recebendo aquele diploma, muitas vezes elas não sabiam da história daquele diploma, o que estava por trás, né? O que tinha, o que as pessoas tiveram que fazer para que aquele diploma chegasse. A coroação disso foi a vinda do ministro para a certificação. E
E não é à toa que uma pessoa dessa vem para uma comunidade como a nossa. A gente até ficou sem acreditar, né? Quando disseram o ministro vem para certificar os cursos Pronatec, a gente ficou sem chão, né? Eu desejo do fundo do coração mesmo que volte uma política dessa natureza, né? Que os nossos governantes eles se sensibilizem e vejam na educação como eu vejo, como educador que eu sou, o poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas. Meu nome é Adeide dos Santos Maia, tenho 32 anos. Bom, eu nasci aqui, né, na reserva, moro aqui desde quando ela foi feita, né? Então eu nasci e ainda até hoje moro aqui. Eu fiz, né, um curso proporcionado pelo Pronatec e FAC, o curso Agricultor Orgânico, né? Então essa mudança que veio para mim é um conhecimento a mais que eu adquiri, né? Eu que tinha pouco conhecimento a respeito de como cuidar, como cultivar de certas plantas, né? De certas pragas que vinham afetar nas plantações. Então, a partir de quando eu fiz esse curso, eu adquiri conhecimentos que eu levei graças a ele, eu recebi um certificado, né, de agricultor orgânico, né? Mas eu fiquei muito grato pelo aprendizado que eu tive e que é coisa que a gente leva para toda a vida, né? Um aprendizado que você leva a partir de professores bons que vieram aqui para dentro para passar certas informações de como cultivar, de como ajudar o meio ambiente sem estar agravando, sem estar derrubando, né? De como colher, de como plantar, de como aproveitar um certo adubo, de como cuidar de certas plantas. Oi, eu sou Tailã, sou lá da reserva do Caso Bairacema, morei até os 21 anos na reserva e quando eu morava lá, eu tive a oportunidade de participar de alguns cursos oferecidos pelo Pronatec, no IFAC. E foi uma experiência assim que transformou a minha visão sobre educação e sustentabilidade também. E foi por meio desses cursos que eu adquiri conhecimentos fundamentais para a minha vida. Aprendi, por exemplo, a extrair recursos da natureza. Um exemplo, o curso de apicultor orgânico que eu fiz lá na comunidade. Eu e minha família, a gente aprendeu a extrair de maneira correta o mel da abelha. Que antes a gente tirava derrubando a árvore, então já era um desperdício, né, da árvore. Aí depois que a gente fez esse curso, a gente extrai o mel da forma correta. Tem todo o aparato, tem as roupas que a gente usa. Não que a gente extraia o mel sempre, nem que viva disso, mas uma vez ou outra, quando a gente quer tirar o mel, tem as técnicas, a gente sabe as técnicas adequadas para fazer isso. No entanto, né, o impacto do Pronatec para mim, não só para mim, mas também para muitas pessoas de lá, foi muito além disso. Até então, eu não conhecia o IFAC. Mas ao participar dos cursos, eu percebi que a educação poderia ser um caminho para ampliar as minhas oportunidades. O contato com o IFAC despertou em mim o desejo de estar sempre estudando, enxergando novas possibilidades para o meu futuro acadêmico. E essa descoberta foi decisiva para a minha trajetória. Tanto é que eu vim de lá, ingressei no IFAC, prestei o Enem, né, fiz o Enem, passei. Me inscrevi no curso de licenciatura em Física. Agora também estou cursando outro curso, Educação Física, também licenciatura. Meu irmão veio, também terminou já a faculdade dele. Veio primos, sobrinhos, fizeram ensino médio técnico no IFAC também, estão continuando os estudos, estão fazendo os cursos ofertados pelo IFAC, zootecnia, física. E graças a essa oportunidade inicial que foi proporcionada pelo Pronatec, hoje, né, um sonho que parecia distante
está se tornando real e bem próximo também. E embora eu não moro mais na Resex, a minha família, meus pais, meus irmãos, a galera toda continua lá. E eu sei o quanto que a educação pode fazer diferença para todos que vivem lá na comunidade. Os cursos do Pronatec foram um verdadeiro divisor de águas. Não na minha vida, só na minha vida, né? Na vida da comunidade como um todo. E acredito que também tem impactado de várias formas. Fazer bom uso do solo, fazer composto orgânico. O meu pai hoje lá tem um sítio que ele cultiva diversas árvores frutíferas e ele não faz uso do veneno como ele fazia antigamente, através do curso. O curso ensinou isso, que pode sim ter uma plantação excelente, frutos excelentes, sem o uso do veneno, só com composto orgânico, com adubo orgânico, esse tipo de coisa. Então, os cursos do Pronatec, eles ofertaram também qualidade de vida para a comunidade, porque são, tipo, antes que usava veneno, né? Sabemos que aquele fruto ali, nossa, cheio de agrotóxico, ia fazer muito mal para a saúde. Não poderia ser no momento, mas posteriormente. Então, o Pronatec ensinou uma qualidade de vida melhor, porque fazendo o uso só de adubo, composto orgânico, esse tipo de coisa, com certeza é bem diferente do que era antes. Sou Raimundo Nonato Soares, tenho uns 59 anos de idade, estou nativo aqui da floresta, nasci e me criei na mata. Eu aprendi muito, né? Aprendi com meu pai cortar a seringa, só que cortava de uma maneira assim que eu fiz uns cursos, né, pelo Pronatec, FACS, né, que uns professores que vieram ensinar as boas práticas, né, da gente ter um produto mais valorizado e também cuidar mais da seringa, né, da castanheira, né, que são essas árvores que dão vida, muitas vidas, né, porque elas já são uma vida, e quantas vidas elas nos dão. Se a gente trata bem da seringueira, nós vamos ter, e da castanheira, nós vamos ter ela para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para muitas gerações, né? Então, os cursos que eu aprendi, né, do Pronatec, do IFAC, isso me ensinou muito a manter a floresta em pé, né? Que eu vivo disso, que nem já coloquei, e também ter uma renda melhor, né? Que antes eu vendia tipo borracha bruta, a gente chama, que era cortar a seringa, pegar aquele cernambi que a gente chama e vendia num preço mínimo. Hoje não, hoje os cursos que eu aprendi, né? Eu faço artesanato, que é um dinheiro mais fácil que a gente ganha, né? E dá uma renda melhor. Então melhorou muito essa prática que eu aprendi dos cursos que eu fiz, né? De Pronatec e FAC. O meu nome é Antônio José da Silva Nunes, tenho 65 anos e estou aqui, tenho 40 anos, que moro aqui na comunidade de Iracema, na reserva extrativista Casumbá. Então é assim, na época nós fizemos o Pronatec, né, aquele curso de açaí, de muitas coisas aqui. Então a gente aprendeu muito naquilo ali. Então agora, se por acaso a gente for fazer novos plantios, a gente já sabe como é que, né, os espaços, a distância, a largura, tudo a gente já sabe como é. Acho que era bom se não viesse mais cursos para cá, para a reserva, para a gente, porque quanto mais curso a gente participa, mais o cara aprende, né, a fazer, trabalhar tudo direitinho. Aprendi novas técnicas. A primeira foi o carro da poda, né, da poda da fruteira. Nós tivemos um curso aqui, muito bom, de uma professora que veio. Então nós aprendemos a podar, aprendemos a fazer o enxerto,
aprendemos a plantar castanheira, né? Tirar tudo direitinho, como é que ele planta castanheira, fazer o cor da castanha para o cara plantar. Plantemos bananeira, ela ensinou de uma cabeça de bananeira. Às vezes tem muitas ocasiões que os fios estão pouco, daquela cabeça o cara pode tirar 3, 4 fios só de uma cabeça só. Então tudo isso foi muito bom para nós, aprendemos muita coisa assim, na terra. Eu pelo menos, eu estou falando de mim, por meio do curso eu comecei a plantar mais coisas, começar mais reflorestar, né? Fazer mais reflorestamento, que nem o último cara que veio aqui, aquele cara que está aí até fazendo um projeto aí, para reserva. Aí ele falou para ele aqui, eu disse, rapaz, aqui para mim acabou, porque a minha terra, a minha área que eu tenho é essa daqui. O que eu tinha de fazer eu já fiz, agora não tem mais espaço para mim. Ele disse, não, mas para você não falta espaço, nós damos jeito no outro canto e você continua o seu trabalho. Então, esse trabalho que você está fazendo é um trabalho muito importante dentro da reserva. Que aí depois do açaí veio o limão, né? Veio a banana, veio o abacaxi, veio várias coisas, né? Sou Leonora Siqueira Maia, nascida aqui na reserva Casumba Iracema, tenho 55 anos, vou fazer 56 agora em fevereiro, se Deus quiser. Com muito orgulho de morar aqui na reserva, tenho uma tradição de trabalhar só com orgânico, né? Fiz o curso do Ponatex, né? Pelo INFAC, né? E agricultor orgânico e horticultor. Assim, orgulhosa de eu ter feito esse curso, que mudou muito a minha vida de conhecimento, porque eu tinha um conhecimento, mas eu não tinha um conhecimento assim do curso, quais eram os produtos que a gente usava como orgânico, entendeu? Eu tinha um conhecimento, mas aí era muito pouco, então o curso para mim me deixou bem fortalecida nessa área. O primeiro exemplo é as plantas que a gente planta que adubaria a terra, entendeu? Como a engazeira, foi as primeiras coisas que eu cheguei aqui, depois do curso eu já plantei, porque eu sei que a folha dela, ela dá um nutriente bom para o solo, né? Não deixar o solo descoberto, nu, como se diz, né? No limpo, porque até a chuva vem, lava, tira os nutrientes que tem. Então, isso para mim eu aprendi muito. Inclusive, na verdade, eu não uso produto químico nenhum. Não uso produto químico até que eu nem tinha o conhecimento. Eu tive o conhecimento, o tanto que é ofensivo um produto químico você usar nas plantas, no solo, que vai danificar tanto o bichinho que prepara, o cupim, a formiga, pode destruir tudo, sem falar que a terra vai ficar contaminada. Aprendi no curso, entendeu? Contribuiu muito na minha vida. Como eu tive o conhecimento de o tanto que é ofensivo a gente usar produto químico, entendeu? Eu já não usava, não tinha nem conhecimento, mas aí com o curso eu descobri. E hoje eu só uso orgânico. Eu uso o paú da palheira, com a casca da mandioca, com a serragem velha curtida, entendeu? O paú da seringueira, não tem o estrumo melhor, natural da mata para cebola, entendeu? Não dá o queima, e até isso eu aprendi, Então, eu não uso produto químico nenhum, porque tanto ofende a terra, né? Mata os bichinhos, né? O alimento vai vir contaminado. Isso aí eu tive o conhecimento no curso, que eu aprendi que até as frutas podem vir
já com o produto químico e é muito ofensivo. Eu descobri, eu vim aprender no curso. Para mim foi muito importante. Falar um pouco da minha experiência como mediador no Pronatec, eu posso dizer que o Pronatec foi de suma importância. Foi um curso que foi ministrado nos finais de semana. Eu pude contribuir, levar o conhecimento para aquela comunidade bem distante, da reserva extrativista Casubá e Iracema. Eu pude ver a realidade daqueles moradores, pessoas humildes, pessoas carentes de conhecimento. Então, na modalidade do Pronatec, a gente tem aquela flexibilidade, aquela oportunidade de ir para dentro da comunidade, passar o nosso conhecimento, né? E quando eu fui ministrar a disciplina Saúde e Segurança no Trabalho, pelo Pronatec, eu pude vivenciar isso na minha vida e comprovar qual a importância de você levar educação para esses lugares distantes e de uma forma flexível, porque são as pessoas que trabalham dia a dia e têm a oportunidade de adquirir conhecimento, obter esse conhecimento nos finais de semana. E o Pronatec, ele proporcionou isso através desses cursos. O que é você levar o conhecimento, passar o conhecimento para os alunos e ele pôr em prática. Porque essa disciplina, ela levou como ter os cuidados, né? Tá no dia a dia, na prática. Eu me recordo que teve um aluno que eu passei segurança no trabalho, a importância de você estar usando os EPIs no dia a dia. E o aluno relatou para mim, através das práticas que foi passado na aula, ele pôde ajudar outra pessoa. Foi um corte que foi feito numa perna, ele conseguiu estancar o sangue e trazer a pessoa para ser socorrida na cidade. Então isso a gente pode ver qual a importância da educação, né, do conhecimento. Então o Pronatec, ele proporcionou isso na realidade. Foi uma experiência ímpar na minha vida, foi única. A gente poder assim levar o conhecimento às comunidades distantes e ver que esses conhecimentos ele é absorvido. Então são pessoas que são carentes de conhecimento e o Pronatec ele proporciona isso, a realidade. Meu nome é Renata, eu moro na reserva Casubá Iracema, fiz os cursos do IFAC e os cursos me ajudaram muito a minha família, porque antes a gente fazia esses nossos trabalhos aqui de artesanato de uma forma e hoje a gente já faz outra, e não só ensinou a mim, como o grupo todinho que trabalha com a gente. E isso a gente aprendeu reutilização do material, economizar o material. Hoje isso tudo a gente trabalha para não gastar muito produto, né? O curso também me ensinou a trabalhar com empreendedorismo e cooperativismo e com isso tudo já participamos de viagem para fora pelo Sebrae. Isso ensinou a gente a trabalhar com as pessoas, atender as pessoas, nossos clientes, como vender nosso material. Então o curso para a gente foi muito importante na nossa vida, porque ensinou muito mais do que a gente já sabia. Hoje a gente sabe muito mais ainda, né? Meu nome é Jair Gomes da Silva, tenho 48 anos, estou aqui dentro da reserva faz 25 anos, sou produtor e tenho muito orgulho de ser produtor. A partir da realização dos cursos do IFAC, não só eu, mas teve várias pessoas que teve grandes aproveitos desses cursos. O IFAC transformou a vida assim, de muitos produtores, de muitas pessoas que participaram desse curso pelo IFAC. Curso esse que ajudou muita gente a produzir, teve muita gente que conseguiu mudar o seu produto através desses cursos do IFAC. Quando veio os cursos do Pronatec, eu já mexia com farinha, mas ele entrou numa área para colheita, onde foi aonde a gente aprendeu, porque o curso veio e certas coisas a gente não sabia, negócio da colheita, do plantio, o tempo que tirava, o ponto certo, entendeu? E através desses cursos do IFAC, a gente aprendeu, no caso quem mexe com plantação,
Os cursos vieram e a gente aprendeu, pegou a técnica através dos cursos, porque através dos cursos do IFAC, a gente aprendeu também a desmatar mais fogo. Porque o gestor pode nem imaginar isso, mas através do curso do IFAC a gente começou a trabalhar com a mucuna também, que é uma rama que a gente planta ela e ela prepara a terra através do curso do IFAC. Seria muito bom que acontecesse de novo. Seria muito bom que acontecesse de novo. Eu não sei que ponto é que está, eu não posso dizer para vocês que ponto é que vai chegar, que a gente pode conseguir, mas seria muito bom porque isso aí tem uma grande serventia, porque se a gente brocava o mato para queimar, hoje tem a mucuna, que a gente trabalha com ela e não coloca mais fogo. Eu descobri através do curso do IFAC, que eles incentivaram também, que tinha que ter, desde do plantio, tinha que chegar o nível de uma produção, quem produz alguma coisa, tinha que ser de boa qualidade, mas também tinha que ter embalagem. Chegou esse ponto, foi onde me incentivou, através do curso do IFAC, que o produto, não adianta o produto ser bom, mas que se não tem uma embalagem, que ele não tem uma marca. E através do curso do IFAC, foi onde eu descobri assim, não, eu preciso fazer uma embalagem para mim. E eu não sei de onde é que eu vou arrumar condições, mas graças a Deus deu certo. Mas a ideia veio através do curso do IFAC. As pessoas, eu acho que pouca gente sabe disso, mas hoje a gente está tendo a oportunidade do IFAC chegar a saber, através desse trabalho que vocês estão fazendo, que de uma forma ou de outra, ele ajudou muito dentro da reserva. Ajudou muito dentro da reserva e como pode ajudar cada vez mais. Eu acredito que através desses cursos, tem outros exemplos que você conhece, tem outros exemplos dentro da reserva, através do curso mudou também a vida de alguém também. E eu confesso para vocês, a minha embalagem veio através do curso, foi uma coisa assim que mais me chamou a atenção. Não, meu produto é bom, mas eu tenho que fazer uma embalagem. E através do curso do IFAC, eles abriram as portas e disseram assim, mostraram um foco. E disseram assim, precisa fazer isso, o produto ser bom, mas precisa ter isso aí. E através desses cursos a gente conseguiu. Eu estou lembrado, a minha esposa fez um curso que chegava a esse ponto, através do IFAC também. Chegava a esse ponto que ela chegou para mim e disse, Jair, tem que, olha, o curso que eu estou fazendo hoje, ele está dizendo o quê? Que o nosso produto tem que sair diretamente para o mercado, deixar o atravessador de lado e a gente pôr diretamente no mercado. E através desses cursos e dessa experiência que ela conseguiu, e a gente conseguiu. Hoje a gente coloca a nossa farinha o cara não pega mais, a gente leva diretamente para o consumidor, encomenda nas casas, que a gente encomenda, a gente leva, a não ser a gente já põe direto na mercearia, no supermercado. Não tem mais aquele atravessador que pega o nosso produto e já vende lá para a cidade. Pega ele aqui e vende para a cidade, a gente leva direto. E foi através do curso do IFAC, desde o roçado, através do curso do IFAC, desde o roçado, eu quero deixar isso bem claro, desde o roçado, a gente trouxe do roçado, a gente trouxe para dentro da caixa de farinha, todos os cursos ajudaram. Melhorar a produção, melhorar a embalagem, melhorar a forma de venda e tem outra coisa, um segredo bem claro, que os cursos também clarearam. Produto bom tem mercado. Produto bom tem mercado. E todo produto bom a gente diz assim, vai faltar mercado. Não falta mercado. A minha farinha eu comecei vendendo a R$1 o quilo. Hoje eu estou entregando o quilo dela a R$8. No caso, está saindo a saca por R$400. Aí você diz assim, o que foi por que chegou a esse ponto? Através do curso, se eu fazia 8 sacos de farinha, hoje eu faço 4. Eu estou ganhando mais do que com os 8 sacos que a gente fazia para vender sem embalagem, sem nada, de que eu vender os 8 sacos naquele tempo limpo, através, que nem o Nenquim falou, chegava aqui, pegava o saco, levava. Hoje não. Aí através do curso a gente aprendeu assim, por que tem uma coisa ligada com a outra? Porque eu quero que o gestor entenda uma coisa, através do curso do IFAC que veio, diminuiu a desmatação também. Porque se a gente conseguir fazer um produto desse, não precisa desmatar o tanto que a gente desmatava para fazer mais roça, mais a roça aberta, porque a gente gasta menos macaxeira, a gente gasta menos, ocupa menos terra, e se a gente for olhar, a gente ganha mais através da produção, um produto de boa qualidade.
Meu nome é Ninho Maia Soares, tenho 35 anos, moro aqui na reserva Casumba Iracema. Sou filho de seringueiro, trabalho também com a borracha e também hoje a gente trabalha com o açaí. Vou contar um pouquinho da minha história sobre o extrativismo dentro da reserva Casumba Iracema. No começo de 2014 para 2015, a gente vinha pensando numa agroindústria aqui dentro da reserva Casumba Iracema. Com a chegada do curso Pronatec, foi uma coisa que mudou a nossa vida aqui dentro da reserva, por conta que anteriormente a gente só tinha o conhecimento aqui da comunidade mesmo. Como assim? Como a gente fazia o açaí? A gente fazia o açaí tradicionalmente aqui. E com o curso do Pronatec que a gente teve, a gente criou a agroindústria, a gente fez o açaí dar mais valor. A gente começou a trabalhar no início de 2016, 2017 e 2018, com os cursos de boas práticas que a gente teve, a gente até vendeu o açaí para a merenda escolar do município de Sena Madureira. E foi entanto aí que a gente trabalhou com 9 famílias dentro da agroindústria, todas capacitadas com o curso do Pronatec, né? E aí é uma renda a mais para a gente aqui de dentro da Casumba. Uma pessoa que estava ali na linha de frente da agroindústria como escalador e também nas partes das vendas da polpa do açaí, eu vi que naquele momento que a gente estava trabalhando com o açaí, a gente via aquelas pessoas que trabalhavam com a gente motivado, incentivado por aquilo que estava acontecendo com o açaí. E tem vários outros produtos, não só o açaí, como o patoá, abacaba, que a gente tem de explorar aqui dentro da Resex. É um produto assim que sai da floresta sem degradar o meio ambiente, sem quitar aquele impacto com o meio ambiente. É um produto que a gente tira da floresta ali, que não causa nenhum dano ambiental. Tanto assim, do açaí, como tem muitas famílias aqui dentro que trabalham com a castanha, com a borracha. Então, essas coisas que me motiva mais a viver aqui dentro. O curso do Pronatec FAC é para todos, eu acho que aqueles daqui da comunidade que fizeram o curso, uma coisa assim extraordinária na nossa vida, porque anteriormente a gente tinha pouco conhecimento, né? A gente tinha pouco conhecimento. E com os cursos do Pronatec e FAC, a gente veio fazer as boas práticas, as limpezas, os cuidados. A gente já tinha um cuidado, mas a gente aprimorou mais esses cuidados, tanto com os pés de açaí, como o zelo, como, enfim, a gente teve o curso das boas práticas do começo ao fim. Tudo bem, trabalhar no curso do Pronatec, a função do docente, na reserva Casumba Iracema, foi um divisor de águas na nossa formação profissional. Foi um espaço onde a gente conseguiu unir aquilo que aprendeu na faculdade com as adversidades de uma comunidade que vive meio que isolada dentro da Amazônia. Comunidade que o acesso é difícil, período invernoso, que foi o período que foi desenvolvido o curso. Mais ainda, a gente só teria interposição por água, desbravando lamaçais e igarapés, e motivar essa comunidade a ter uma frequência, a
se envolver nas atividades, tanto teóricas quanto práticas. A gente tem a questão da transposição, de passar o saber científico numa linguagem mais acessível. E ver que alguns desbravavam horas em rios ou horas dentro da própria floresta para estar assistindo a nossa aula, é algo assim que nos motiva. E essa motivação acaba passando também para eles, fazendo com que houvesse uma integração. Foi um período de muito aprendizado para a gente e que a gente buscou também dar um retorno para a comunidade. E eu acredito que essa troca, esse feedback foi interessante demais na construção de novos saberes dentro da reserva de Caso Bairacema. Meu nome é Ademir Cerqueira Maia, conhecido por Longa, né? Eu tenho 58 anos, nasci aqui na reserva e graças a Deus até hoje estou morando aqui. O curso do IFAC, né, do Pronatec, o que trouxe para nós foi o aprendizagem de aprender a plantar, né, espaçamento, né, da planta, também sobre o meio ambiente, né, de a gente saber preservar a natureza, né, não desmatar, ter o respeito, porque muitas vezes a gente vai lá na mata e não pede licença à natureza. Isso aí é uma coisa que exatamente muito doído quando você vai lá na mata e desmata. E o que traz para nós? A resposta da natureza, muitas vezes nós não entendemos. A resposta da natureza está aí. Esse clima, né, descontrolado muitas vezes, mas quem causou foi nós próprios, os próprios homens, né? Então, o que trouxe também para mim o aprendizagem foi esse, né, de ter cuidado com a natureza, né, de saber respeitar as fontes, né, as beiras dos igarapés, então tudo isso, tá? O curso do Pronatec, né, trouxe aprendizagem também, porque antes os nossos pais, eles já faziam, digamos assim, a colheita da castanha, o corte da seringa, digamos assim, trabalhar na roça, né? Tudo, mas agora, graças a Deus, depois o tempo vai evoluindo e a gente aprendeu exatamente a trabalhar melhor. Só falando para vocês, de primeira a colheita da castanha, a gente carregava nas costas, com 2 horas de viagem, chegava às vezes de noite. Hoje não, hoje a gente tem animal, então tudo facilitou, né? Então, graças a Deus, a gente vem trazendo a mesma cultura dos nossos pais, né, para cá, mas graças a Deus só melhorou, né? A gente vai melhorando, né? Porque tudo a gente vai, através dos cursos que a gente faz, né, vai melhorando exatamente esse trabalho, né? Vai facilitando mais, né? Oi, eu me chamo Dayan, tenho 33 anos, eu sou morador daqui do núcleo Casumbar. Cheguei aqui, eu tinha 7 anos, hoje eu tenho 26 anos que moro aqui dentro da Resex, né? E assim, participei dos cursos do Pronatec, né? Na época os cursos iniciaram aqui em 2015 a 2017, período, e eu fiz o curso de açaicultor, horticultor, operador de computador, e dentre isso eu aprendi, né, assim, as técnicas que foi o que o curso trouxe pra gente, né, assim, um aprendizado e a melhor forma da gente trabalhar, porque antes a gente trabalhava com nossos pais, né, assim, a gente não tinha aquele conhecimento prático de como que era feito. Daí, depois que os cursos chegaram, né, teve as formações, as experiências dos professores, passando todos esses conhecimentos pra gente, né, a gente pôde ter esses conhecimentos, né, que foi o que o curso trouxe para a gente, assim, de aprendizado, das melhores formas de como fazer os plantios, né, e assim, como eu fiz o curso de roçado sustentável, que era uma prática de agricultura que a gente já fazia, né, para mim foi um conhecimento excelente, porque aí a gente conheceu, né, as formas de como fazer os plantios corretos, né, as técnicas, que nem eu falei, né, assim, a gente sabia a questão de espaçamento, a questão das espécies que você vai estar usando ali dentro das áreas, né? E além do mais, teve também assim, a importância dentro da comunidade, não só para mim, né, que pude aprender, mas eu acredito assim, que o curso trouxe uma significativa para mim de conhecimento, mas também para a comunidade, que a gente, né, daí teve a iniciativa de criar um viveiro, né, de fazer mudas e estar convidando mais produtores a
se inserir dentro do grupo para trabalhar essa ideia de como que seria, né, aprendendo com os cursos que a gente teve, passando as informações de quem participou dos cursos, né, e ajudando a comunidade a formar os outros produtores a ter esse conhecimento, né. E assim, o que eu posso trazer também como uma narrativa, né, as experiências de outros produtores que moravam em outra comunidade, que criou curso, que fez umas práticas da forma que ele aprendeu. E aí assim, ele veio depois, participou das oficinas junto com a gente, dos cursos, e ele aprendeu a prática correta de como que ele ia. E assim, além do mais, também a importância da questão ambiental, né? Porque com o viveiro, com as mudas, a gente pôde trazer, né, assim, o conhecimento e poder estar ajudando tanto as crianças como os outros produtores que são mais velhos, que ainda não participaram desses conhecimentos, poder saber da importância de como é preservar, né, como é que é plantar, e poder também, além da preservação com as mudas, e tirar o sustento dele dali também, né? Usar a forma correta dele plantar, né, o que ele vai plantar, que foi o que a gente aprendeu, né? E ali ele poder estar tirando a parte de sustento dele e também ajudando a natureza, fazendo a parte de preservação. E assim, queria que a gente tivesse novas oportunidades por eles, assim, de poder passar para os que estão chegando agora, e além do mais com essa questão da elevação climática, né, que já tem de efeito, porque hoje assim, a gente tem que trabalhar todas as técnicas. Como eu falei na primeira questão do que a gente aprendeu de prática, técnica, hoje a gente tem que trabalhar isso, porque mudou, né, o clima, aí você tem que saber o tempo certo de plantar, a parte de adubação que você vai usar, né, a preparação do solo, a questão de espaçamento, irrigação, tudo isso você tem que pensar em fazer para você plantar, né, ter um trabalho e poder ter um retorno desse trabalho. E assim, o que eu me orgulho é de ter participado dos cursos, ter aprendido e poder assim, trabalhar menos, lucrar um pouco mais, né, e ter a oportunidade de contribuir com a floresta. Sou Nezinho, morador da reserva extrativista do Casumbá Iracema, atualmente presidente da associação concessionária da reserva. Trabalho na gestão desde a criação, também trabalhei a criação da unidade. Sou morador daqui, nasci aqui, todos meus familiares são daqui. Estou aqui para falar sobre um projeto aqui na reserva Casumbá que deu muito certo. E eu quero falar aqui sobre o Pronatec aqui no Casumbá, tá? Primeiramente falar da parceria para poder chegar a esses cursos até aqui, cursos profissionalizantes. Essa parceria foi com o IFAC, em Sena Madureira, né? E representando o IFAC estava naquela época a Mirna e o Cleudo. Tivemos desafios, sim. Quais foram os desafios? Primeiro de tudo, esses cursos se tragam para uma reserva extrativista com diversos obstáculos, né? Distância da cidade para chegar até aqui, meio de transporte, né? A dificuldade, as comunidades são isoladas, né? Então esse foi um dos grandes desafios, né? Mas como obter sucesso diante de todos os desafios? Primeiro de tudo, a parceria, como eu já falei, e depois a escolha dos cursos e também levar isso para a comunidade, né? Antes de oferecer o curso, levar para a comunidade poder escolher o curso que ela queria. Isso foi muito interessante, né? Porque a gente trabalhou o ICMBio, a gestão da reserva, com o IFAC, também nessa parte até de escolha dos professores que venham se adaptar com a comunidade, né? Que leia também essa dificuldade que iria enfrentar, porque se eles chegassem aqui na comunidade com todos os desafios, ele ia ter dificuldade de se adaptar. Então, com pessoas que realmente aquelas pessoas estavam querendo, né? Com o IFAC foi assim sensacional. Nós tivemos sucesso, sim. Qual deles? Para mim que foram um grande sucesso. Um deles eu posso falar aqui de imediato,
que foi um SAF aqui no primeiro curso. Esse SAF hoje, ele está produzindo, nós estamos aqui ao lado dele, e ele já produz frutos, abacaxi, cupuaçu, manga e etc. Como sucesso desses cursos para a comunidade, uma agroindústria de açaí, porque eles fizeram o curso de açaicultor. Ao fazer o curso de açaicultor, as pessoas que estavam ali na frente incentivaram também eles, né? Tanto a pessoa que era responsável pelo ICMBio, como as pessoas responsáveis pelos cursos, pelo IFAC, e os professores também, que deram esse incentivo maravilhoso para que eles pudessem, a partir desse curso oferecidos, a partir desses cursos também desperta a questão de fazer mudas. E hoje nós temos pessoas aqui, profissionais aqui, nós temos do lado um viveiro, que são pessoas daqui, que foram capacitados a cuidar de mudas, né, e de plantio. Então, para nós, isso foi muito gratificante. E assim, eu poderia dizer aqui que diante de todos os desafios, o sucesso foi maior do que os desafios. E dentro desse sucesso, eu queria aqui, para as autoridades que depois podem ouvir o que a gente está falando, que retorne esses cursos e traga cursos profissionalizantes para essas comunidades. Eu estou falando aqui com todo o conhecimento, porque trabalhei a criação de uma reserva extrativista de 750 mil hectares, que nós tinha na criação 3 escolas. Hoje nós temos 19 escolas, onde temos ensino médio em quase todas as escolas, né? E professores da comunidade. Então nós trabalhamos muito essa questão da educação, e a educação também faz parte do aprendizado da produção também. E os cursos do Pronatec, ele tem um viés muito grande com a questão produtiva. E nós temos uma dificuldade na questão produtiva para os extrativistas. E a questão também da desvalorização do preço dos produtos dos extrativistas. Tendo em vista que nós temos o governo pedindo para que as reservas extrativistas preservem a questão ambiental. Para nós preservar, ou seja, para os extrativistas preservar a questão ambiental, nós precisamos ter investimento. E nós só temos e podemos melhorar na questão financeira se nós tiver conhecimento, melhores conhecimentos, e a partir da educação, a partir dos cursos e capacitação, que nós vamos melhorar na questão produtiva também, na questão financeira. Nós vamos diminuir o desmatamento, porque nós vamos produzir de forma sustentável. E essas famílias vão se empoderar a partir dos conhecimentos que elas vão adquirir a partir desses cursos oferecidos.